Boa tarde a todos. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Sem emendas, aprovado. Leitura do expediente. Sim, senhor presidente. Temos duas prestações de contas que independem de pauta. A primeira delas, passo a pregoá-las, é a prestação de contas número 0601, 018, dígito 16, origem Natal, relator juiz André Luiz Medeiros Pereira, requerente José Galeno Diógenes Torquato, deputado estadual, advogado Davi Humberto Rego Queiroz. Segunda delas é a prestação de contas número 0601, 207, dígito 91, origem Natal, relator juiz Luiz Gustavo Alves Smith, requerente Gustavo Henrique Lima de Carvalho, deputado estadual, advogado Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros. Somente essas. Indicações, proposições, comunicações. Senhor presidente, em primeiro lugar, a satisfação de ter Vossa Excelência de volta, assim como pela primeira vez aqui, desde que eu estou aqui, o doutor Geraldo Mota, é uma satisfação para nós recebermos. Eu não sei se já é sabido, mas está se ultimando o concurso da Magistratura Federal da 5ª Região. Passaram 11 pessoas, eram 20 vagas. Dessas 11 que passaram foram 3 potiguares. Dos 3 potiguares, Beatriz, aqui da assessoria da presidência, foi aprovada. Motivo pelo qual eu faço uma moção de parabéns para ela, pela aprovação. Inclusive, todos os candidatos foram muito bem elogiados por membros da comissão apuradora, senhor presidente. Por último, se for só, não é proposição, mas se for só dizer que eu estou com o processo 34709, está na pauta, eu estou retirando ele de pauta, porque é processo que diz respeito à cassação e necessita o quórum completo, o que inviabiliza hoje o julgamento, e será reincluído em pauta oportunamente de mesa. Não, então é de pauta. Porque eu vou incluir depois isso, de pauta, certo? Ok, deferido então o pedido de retirada de pauta do processo já anunciado por Vossa Excelência. Quanto mais, aprovo com muita honra tanto os votos de boas-vindas do doutor Geraldo, quanto a aprovação da doutora Beatriz. Todos de acordo? Alguma manifestação? Excelência. Tem. É pauta, né? Prestação de contas são duas. Ok. Doutora, tem alguma proposição? Não, senhor presidente, só acompanhar já e pela primeira vez aqui o meu colega e amigo, doutor Geraldo Mota, satisfação e dar boas-vistas mais uma vez, Vossa Excelência. Vossa Excelência está ficando cativo já aqui, viu, presidente? Doutor Geraldo Mota. Geraldo está desligado. Meus agradecimentos de coração e a possibilidade de participar de uma corte tão seleta. Fico extremamente feliz em poder, mesmo que transitoriamente, participar do processo eleitoral, que eu sei que a justiça eleitoral está intimamente ligada ao processo histórico brasileiro. Cada fato histórico poderemos extrair e observar a presença, seja do Código Eleitoral, seja de atos importantes para a fundamentação da justiça eleitoral. Então, me sinto muito feliz e agradeço tanto os votos de boas-vindas e também parabenizo a Beatriz, que foi aprovada. Muito obrigado. Doutor Gustavo. Senhor presidente, gostaria também de, a exemplo do que o doutor André fez, dar as boas-vindas ao doutor Geraldo Mota, uma satisfação e um orgulho tê-lo aqui. Com certeza vem para abrilhantar a nossa sessão e contribuir com o seu notório saber jurídico para as decisões dessa corte. Que venha mais vezes, esteja sempre aqui em contato com esta corte eleitoral. A sua chegada aqui, a sua primeira sessão aqui é motivo de muita satisfação. Seja bem-vindo, doutor Geraldo. Doutor Vladimir. Senhor presidente, de igual modo aos que me antecederam, eu me associo a todas as congratulações que foram propostas. Doutora Beatriz, a assessora judiciária da presidência, apesar de estarmos congratulando, mas não é nenhuma surpresa para nós a aprovação dela.
Realmente é uma pessoa de muita competência. O desembargador Glauco foi muito feliz em trazê-la. Vamos perdê-la brevemente, né, mas muito feliz em trazê-la para o tribunal. Vossa Excelência, como disse o doutor André, já é cadeira cativa aqui conosco. A gente podia até pensar, né, doutor André, em revogar a eleição do desembargador Amaury para a corregedoria, para ele não ter que nos deixar a partir de janeiro. E o doutor Geraldo, é uma satisfação imensa tê-lo aqui na bancada conosco. O doutor Geraldo foi juiz eleitoral das quartas zonas, não é isso, doutor Geraldo? Até bem pouco tempo. Tem a matéria eleitoral aí toda na cabeça, pronta para nos auxiliar aqui, para nos julgamentos da corte, trazer as luzes do seu conhecimento e da passagem que teve na jurisdição do primeiro grau da Justiça Eleitoral. Então, é só me associar com esses acréscimos, senhor presidente. Pois não, doutora Procuradora. Excelência, me associo à moção de congratulações à doutora Beatriz. Como foi dito, não é nenhuma surpresa, é uma moça bastante estudiosa e que estava muito focada nesse concurso e ganha a Justiça Federal, TRF da 5ª Região. E também me associar ao prazer de ter aqui tanto o senhor quanto o doutor Geraldo Mota, sempre engrandecendo aqui a Corte Eleitoral e trazendo as luzes aqui para os julgamentos. Obrigado, Excelência. De fato, eu já começo a repensar essa questão da corredoria. Tratado desse jeito é para não sair mesmo, né? Bom, julgamentos, processo que independe de pauta, já foi apregoado o primeiro, da relatoria do doutor André Luiz de Medeiros Pereira. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é porque eu tenho 2 hoje. Qual é o PJE ou... O que independe de pauta, PJE. Independe de pauta, é PJE, o que independe né? de pauta, está certo, PJE. Isso. 060-1018. Processo de identificado de Vossa Excelência, prestação de contas do candidato José Galeno de Ostor 4, referente à campanha de deputado estadual das eleições de 2018, em atendimento à previsão contida na Lei 9.504/97 e Resolução 23.553/2017. A Comissão de Análise de Contas Eleitoral emitiu o relatório preliminar de expedição de diligência e solicitou a intimação do candidato para se pronunciar sobre as seguintes falhas: a obtenção de esclarecimentos sobre doações recebidas antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época da apresentação das referidas contas; a apresentação de contratos comprobatórios da realização de gastos eleitorais listado no item 4 do parecer preliminar. Intimado, o candidato apresentou manifestação, alegando que, embora a doação recebida e os gastos realizados não tenham sido registrados na prestação de contas parcial, ambos foram informados posteriormente, de modo que não geraram qualquer prejuízo ao julgamento de suas contas de campanha. Ainda apresentou contas retificadoras e juntou os contratos ausentes. Com nova vista dos autos, a Comissão de Análise de Crédito emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, também pela aprovação das contas. Senhor presidente, já passando para o mérito, o processo não exige maiores indagações. No parecer posterior, a Comissão de Análise de Contas demonstrou que esta retificação se tratava de apenas 0,11% das contas, então eu estou encaminhando meu voto, senhor presidente, pela aprovação das contas do candidato José Galeno de Ostor 4 para deputado estadual. Pois não. Da Corte, se há alguma divergência? Eu acompanho o relator, senhor. Sem divergência. Proclamo então a unanimidade de voto nos termos do voto do relator, aprovado. Prestação de contas. Senhor presidente, pela ordem e o acordo publicado em sessão. Acordo publicado em sessão. Estava lendo aqui agora mesmo. Passo assim de Vossa Excelência muito rápido. Aprovação. Mas é bom sempre lembrar, é sempre bom lembrar, né? O seguinte, prestação de contas, também já é pregoado, da relatoria do Dr. Luiz Gustavo. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Trata de prestação de contas de Gustavo Henrique Lima de Carvalho, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão de Análise de Contas manifestou-se pela aprovação das mesmas. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer corroborando com o mesmo entendimento da comissão e opinando, consequentemente, pela aprovação das contas. É o que importa relatar. Aprovado o relatório. Pode votar, Excelência.
Senhor presidente, compulsando os autos, vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo legalmente fixado e formalizadas com todas as peças obrigatórias. A partir do exame das peças, constatou-se que, conforme manifestado pela unidade técnica em seu parecer conclusivo, foi identificada apenas uma irregularidade no tocante à existência de uma doação estimada em dinheiro, em material impresso, que foi feita para a candidata Alda Leda Torres por meio de rateio, mas não foi contabilizado por ela, pela candidata Alda, em sua prestação de contas. É importante destacar que o fato da referida candidata ter deixado de declarar em sua prestação de contas a doação estimada não interfere na apreciação das presentes contas, não podendo ser atribuída ao ora requerente, ao ora interessado, a eventual omissão de terceiro, pelo princípio da confiança, e nesse sentido eu cito um precedente já da nossa Corte, de relatoria do desembargador Ibonês Monteiro, julgado no dia 14/5 deste ano, onde, no que importa, eu destaco apenas na subementa que diz que a doação recebida de prestador de contas ou a este ofertada que tiver sido omitida na prestação de contas do doador ou do donatário, não enseja a aplicação de penalidade ao prestador. Então, com essas considerações, senhor presidente, de forma bem resumida, eu estou encaminhando meu voto no mesmo sentido do parecer da comissão de análise e em consonância com a Procuradoria Regional pela aprovação das contas de Gustavo Henrique Lima de Carvalho. E é com meu voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor. Proclamo, então, nos mesmos termos, a unanimidade de votos. Publicado em sessão. Processos que dependem de pauta, tem o primeiro que não já foi retirado. Tem um processo da doutora Adriana. Está presente, doutora Adriana. Vamos dar, seria pela ordem dela? Era, porque ela tem outros compromissos e pediu se pudesse ser antecipado ao seu julgamento. Vamos antecipar. Doutora Adriana, por favor, tome assento para identificar e relatar. Uma apresentação, não é, Excelência? Isso. Senhor presidente, antes de passar, então, ao julgamento desse processo que está pautado, eu fui solicitada pela taquigrafia que fizesse a leitura para registro dos 3 processos que foram julgados na última sessão. Eu acho que, por algum motivo, não ficou registrado, então me pediram que fosse feita essa leitura. Então, brevemente, eu vou passar a fazer isso. O recurso na representação 0601465-04 de 2018, recorrentes Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Fábio Salustino Mesquita de Faria e Márcia Faria Maia. Recorrido Ministério Público Eleitoral, acordam os juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de votos, em não conhecer dos recursos manejados pelos representados Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Cristiano Gomes de Lima Júnior e Fábio Salustino Mesquita de Faria, ante a flagrante intempestividade, e em relação à representada Márcia Maria Faria, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a decisão que condenou a representada de forma individual ao pagamento de multa no valor de R$4.000, em face da prática de propaganda eleitoral irregular, nos termos do voto da relatora e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão, vencido o juiz Vladimir Capistrano. Anotações e comunicações, acordo publicado em sessão. O seguinte é o recurso na representação 0601-501-38-2018, recorrente coligação do lado certo, recorrido Ministério Público Eleitoral. Acordam os juízes do Egrégio Tribunal Regional a unanimidade em não conhecer do recurso aviado a par da ausência da legitimidade recursal da coligação recorrente, como demonstrado nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente decisão. E, por último, o recurso na representação 0601508-38 de 2018, recorrente Maria de Fátima Bezerra, recorrido Ministério Público Eleitoral.
acordam os juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de votos, em conhecer e desprover o recurso para manter a decisão que condenou a representada ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000, face à prática de propaganda irregular nos termos do voto do relator e notas de julgamento, vencido o juiz Vladimir Capistrano. Eram esses 3, Excelência. Pois não, Excelência. Quanto ao processo de hoje, me foi alertado da necessidade... Então, vai ter sustentação oral do ilustre advogado, então eu passo ao relatório. Trata-se de representação com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Robinson Mesquita de Faria, Sebastião Filgueira do Couto e Estado do Rio Grande do Norte pela prática de autorizar a publicidade institucional de obras do órgão estadual, conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral nos termos do artigo 37 da Lei 9.504 de 97. Alegou em síntese que o Estado do Rio Grande do Norte, conduzido pelo então candidato à reeleição Robinson Mesquita de Faria, afixou 9 outdoors institucionais no anel viário que serve ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. A par de constituir propaganda institucional em período vedado, seu conteúdo enaltece o atual governo com claro efeito de promoção pessoal, além de ter sido veiculado mediante outdoor, meio expressamente proibido, segundo a dicção do artigo 36, parágrafo 1º, da Lei 9.504 de 97 e o artigo 21 da Resolução 23551 de 2017 do TSE. Sustentou que os representados teriam descumprido a legislação eleitoral ao afixar 9 outdoors com enaltecimento da atual administração, que inevitavelmente se confunde com a imagem do então candidato Robinson Faria. Malgrado a inauguração da obra viária tenha respeitado o prazo mínimo legal, ou seja, 3 meses antes da eleição, fato é que a manutenção dos outdoors reverbera para além da data permitida de propaganda institucional. Aduziu o Ministério Público ainda que a ideia de se tipificar a conduta vedada é exatamente garantir a isonomia do pleito eleitoral, para que agentes públicos sejam favorecidos eleitoralmente em detrimento dos demais candidatos a usar e abusar da máquina pública. Colacionou o Ministério Público a petição inicial, cópia da notícia de fato, do relatório, bem assim as fotografias dos 9 outdoors que comprovam as suas alegações. Por meio da decisão de ID já identificado, foi deferido o pedido de liminar no sentido de determinar a imediata retirada da publicidade institucional mencionada, consistente nos 9 outdoors já descritos e localizados conforme descrição minuciosa contida na representação, com a comunicação a este juízo das medidas adotadas. Por intermédio de petição, o Estado do Rio Grande do Norte informou o cumprimento da decisão liminar, conforme fazem prova os ofícios e documentos anexados. Devidamente citado, o representado Robinson Mesquita de Faria apresentou defesa, na qual alega inicialmente que a referida placa não foi colocada no período proibido, mas sim em período lícito e mantida como estava, entendendo que a lei não determina que se retirem as placas postadas em período permitido, impedindo apenas que novas propagandas sejam feitas. Acrescentou que não houve propaganda institucional e que as placas incumbentes se encontravam em local de visão limitada, não possuindo a força propalada na petição inicial e que a sua manutenção não implicou em nenhum impacto no campo eleitoral. Defendeu ainda que o representante não se desincumbiu do ônus de provar o desvio de finalidade do ato governamental e os dividendos eleitorais angariados, não se percebendo gravidade a ponto de se desequilibrar a disputa eleitoral. Requeriu, ao final, a improcedência de todos os pedidos contidos na inicial. Já o representado Sebastião Filgueira do Couto argumentou que é candidato ao cargo de vice-governador, não tendo participado das condutas supostamente ilegais. Portanto, nenhuma condenação ou restrição de direitos poderia sobrevir, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Instado a se manifestar acerca das defesas, o MPE reiterou em toto uma fundamentação apresentada na exordial, pugnando pela condenação dos representados nas sanções previstas na norma, conforme a avaliação oportuna da gravidade da conduta e em atenção ao princípio da proporcionalidade. Adiante, as partes declararam não dispor de provas a produzir e, em suas razões finais, considerando que não houve inovação processual e que as teses de defesa foram devidamente enfrentadas na réplica, o Ministério Público Eleitoral ratificou as alegações postas na inicial e na réplica, pugnando para que fossem julgados procedentes os pedidos constantes na representação. Por sua vez, os representados em suas razões finais
ante a inexistência de novas provas e novos fatos nos autos, reiteraram suas defesas já apresentadas e requereram a improcedência dos pedidos contidos na exordial. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos regimentais. Senhor presidente, a Igreja Corte Eleitoral, doutora Cibele, do nosso Ministério Público Eleitoral, vou iniciar a sustentação defendendo a exclusão do vice, do candidato a vice, Sebastião Couto, da representação processual. É que o tribunal, há semanas atrás, deliberou numa ação de investigação judicial eleitoral, onde se acusava candidato e vice pelo abuso de poder político, tendo em vista que o vice não tinha participado dos atos, esta corte, seguindo a orientação jurisprudencial do TSE, não imputou nenhuma pena ao candidato a vice. Ao contrário, proveu o recurso do vice para afirmar que o vice não teria responsabilidade nos fatos. Aqui estamos diante do mesmo cenário. O candidato a vice do governador Robson Faria, o empresário Sebastião Couto, nunca exerceu cargo público, não tinha nenhuma ingerência no governo e ele compõe a chapa, ele compõe a representação apenas porque a chapa é única e indivisível. E ele é necessário ser demandado porque, havendo uma punição mais grave, ou seja, um pedido de cassação de registro, alguma coisa de natureza que venha a macular a chapa, o vice é obrigado a compor o polo passivo. Mas no caso da representação por propaganda eleitoral supostamente indevida, não há que se imputar nenhuma penalidade ao vice, porque se, como o próprio relator, a doutora Adriana, cuidam-se de placas que revelam propaganda institucional do governo Robson, que construiu o anel viário de acesso ao aeroporto, placas essas que foram colocadas no período permitido pela legislação eleitoral. O que vai se discutir aqui é a manutenção dessas placas. Gerou um ato ilícito? E se gerou um ato ilícito, qual a punição para este ato? Na verdade, o grande nó que se desata na presente representação é o fato das placas terem sido colocadas no período quando a propaganda institucional do governo era permitida. E isto é um fato lícito que ocorreu e, me parece, é ponto incontroverso nos autos. A liminar foi deferida expressamente, imediatamente cumprida. Na verdade, a liminar foi para retirar os outdoors, mas o Estado do Rio Grande do Norte cumpriu, passando uma tinta preta em cima de toda a placa, porque são outdoors que custaram dinheiro do erário, são de concreto e para serem retirados têm que ser destruídos. Aquilo é bem do Estado, que vai servir para outras informações ao público. Então, foi pintado de preto, atendendo ao escopo da liminar. Agora, a repercussão disso, a manutenção por um curto período dessas placas após o período, iniciado o período proibido, é que não pode ser já condenação de qualidade nenhuma. Primeiro, não houve dolo na conduta. Segundo, não houve qualquer prova, nem indiciária, de que a manutenção dessas placas ela causou algum benefício que viesse a ajudar a campanha ao governador. Ao contrário, o governador terminou a campanha em terceiro lugar nos votos válidos. Então, isso é uma prova de que a manutenção por esses poucos dias que ficou lá não causou a ele nenhum benefício. E a conduta vedada, justamente está lá no caput do artigo 73, ela visa, são condutas que visam desequilibrar o pleito, ou seja, desigualar, colocar os candidatos em situação de desigualdade. Um fato, um ato jurídico considerado ilícito que desiguala a conduta. A toda sorte, pelo próprio resultado da eleição, vimos
que não foi isto que aconteceu no Rio Grande do Norte. Mas a eleição a nível estadual, onde grande parte do eleitorado sequer tomou conhecimento da existência dessas placas. Então, com essas considerações, pede à defesa que seja julgada a representação improcedente. Não, com a palavra a relatora. Passo, então, a proferir o voto. Versa a presente representação sobre a prática da conduta vedada relativa à proibição de publicidade institucional, de realização de obras por órgão estadual, nos 3 meses que antecedem a eleição, veiculada por meio da fixação de 9 outdoors em endereços especificados na exordial. Então, eu faço a transcrição da lei das eleições e, no que diz respeito ao rito das representações que versem sobre conduta vedada, por força no disposto no artigo 73 do mesmo diploma, observar-se-á o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, podendo ser ajuizado até a data da diplomação. Ainda sobre a tramitação dessas representações, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução 23547 de 2017, dispõe que o seu julgamento deverá ocorrer em sessão de julgamento do respectivo Tribunal Regional Eleitoral, não cabendo, no caso, decisão monocrática do juízo auxiliar. E passando ao mérito, eu digo que a apreciação do mérito da questão discutida, em sede de liminar, essa magistrada já teve a oportunidade de se manifestar sobre o caso nos seguintes termos. Examinando-se os autos e o conjunto probatório neles carreado, observa-se que não há dúvida quanto à campanha publicitária em curso, composta por 9 outdoors institucionais afixados nas imediações do anel viário metropolitano, contendo a logomarca do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, associada aos seguintes dizeres: a maior obra viária da história do RN, a obra do século. Ressalte-se que todas essas fotografias juntadas aos autos pelo MPE estão datadas e georreferenciadas. E do exposto se extrai que há publicidade institucional em andamento, promovida pelo Governo do Estado em período vedado pela legislação de regência. Dada a natureza objetiva da vedação legal, não há que se perquirir acerca do caráter eleitoreiro da publicidade questionada, bastando que ela seja veiculada no período proscrito, consoante entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. E a esse respeito, excelências, eu trago alguns precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, todos desse ano de 2018, relativos a esse pleito, e continuo. Consoante as disposições normativas inicialmente reproduzidas, bem como os entendimentos pretorianos pacificados acerca do tema em discussão, é forçoso reconhecer no presente caso a comprovação da prática de conduta vedada, consistente na veiculação de propaganda institucional por outdoor no período de 3 meses que antecedem o pleito. Da mesma forma, não há como acolher a tese defensiva de que a publicidade em comento foi autorizada e fixada naqueles locais em momento anterior ao que a legislação proíbe, haja visto o entendimento pacífico da Corte Superior Eleitoral no sentido de que a vedação se estende à veiculação da referida publicidade. Reconhecida a prática da conduta vedada, prevista no artigo 73 da Lei 9.504 de 97, resta apenas a aplicação da sanção adequada ao caso concreto, a qual deve ter por fio condutor o princípio da razoabilidade, como critério de interpretação que busca o grau adequado da reprimenda, cabendo ao magistrado sopesar os atos praticados para impor uma sanção compatível com a gravidade da conduta contrária à lei. Com efeito, a Lei das Eleições prevê para o descumprimento dos incisos deste dispositivo legal as seguintes sanções: suspensão imediata da conduta vedada, sujeição à multa e à cassação do registro ou diploma eleitoral. No que tange à suspensão imediata da conduta vedada, essa magistrada, em decisão liminar, já determinou a remoção dos outdoors que veiculavam a publicidade institucional, cabendo apenas, nesta fase de cognição exauriente, a confirmação dos efeitos da liminar concedida. Neste momento, considerando que o dispositivo legal que prevê a conduta vedada delimita temporalmente sua proibição até a data do pleito já encerrado, não mais subsistem os fundamentos legais para a abstenção da veiculação de novas propagandas institucionais. Por outro lado, quanto à penalidade de cassação do registro de candidatura ou diploma, verifico que, em razão do resultado das eleições gerais de 2018, resta prejudicada a aplicação de tal sanção, tendo em vista que os candidatos representados não foram eleitos. Aqui, poder-se-ia cogitar de aplicação da pena de inelegibilidade em decorrência da eventual cassação do registro. Todavia,
não vislumbro na conduta praticada grave abuso de poder político apto a ensejar tal penalidade. Nesse aspecto, tendo-se como norteador o princípio da razoabilidade, é forçoso reconhecer que a conduta praticada, consubstanciada na fixação de 9 outdoors distribuídos nas imediações do anel viário metropolitano que serve ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, e sem menção direta a candidaturas, ainda que irregular, revelou-se de baixa lesividade para atingir o bem jurídico tutelado pela norma eleitoral, qual seja a igualdade de oportunidades no pleito, motivo pelo qual não se afigura razoável a aplicação de sanção tão severa quanto a declaração de inelegibilidade. Nesse mesmo sentido, há precedente do Tribunal Superior Eleitoral, tratando da questão do princípio da proporcionalidade, e eu trago esse precedente para apreciação de Vossas Excelências, da mesma forma que um precedente nosso da relatoria do então juiz eleitoral, Alceu José Cico. Resta, portanto, a aplicação da sanção de multa aos representados, esta sim, plenamente adequada e suficiente à hipótese dos autos, devendo-se observar na sua dosimetria a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Com estas considerações, há de se reconhecer a participação direta do representado Robinson Faria, na condição de governador do Estado e então candidato à reeleição, como principal responsável pela veiculação de propaganda institucional na sua gestão e, consequentemente, como beneficiário direto de eventual vantagem eleitoral que tenha angariado no período em que permaneceram veiculados os outdoors, visíveis a todos que transitaram pela região. No que diz respeito à responsabilização do representado Sebastião Filgueira do Couto, uma vez que se encontrava na condição de candidato a vice-governador, compondo a chapa majoritária com o primeiro representado, há de se reconhecer a situação de beneficiário direto com a projeção proporcionada pela conduta vedada, embora em grau de responsabilização naturalmente inferior ao ocupante do cargo de governador do Estado. Assim, senhor presidente, em arremate, eu voto pela procedência parcial da representação para aplicar a sanção de multa aos representados nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 1997, em combinação com o artigo 77 da Resolução 23551/2017 do TSE, e fixo o valor de R$ 7.500 para o representado Robinson Mesquita de Faria e, no mínimo legal, de R$ 5.320,50 para o representado Sebastião Filgueira do Couto. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutora. Peço o voto do doutor Vladimir. Senhor presidente, quanto à apuração de eventual caráter eleitoral da medida, do ato administrativo impugnado, a jurisprudência muito evoluiu para dizer que isso trata de uma responsabilidade objetiva, uma vez havendo a prática do ato, no período vedado está pressuposto o caráter eleitoral desse ato. E também a jurisprudência evoluiu para dizer que mesmo aqueles meios de propaganda divulgados anteriormente ao período eleitoral, eles têm que ser retirados durante o período vedado, porque estaria caracterizado o benefício em favor do candidato. Portanto, não tem que se perquerir se havia ou não intuito eleitoral naquela divulgação. Havendo a divulgação, e de fato a divulgação houve, o intuito eleitoral é presumido e, portanto, cabe a aplicação das penalidades para os responsáveis pela prática do ato. Eu tenho apenas divergência com a relatora, senhor presidente, no que toca ao candidato a vice-governador, o representado Sebastião Filgueira do Couto. É que o artigo 73, ele dividiu a aplicação das penalidades decorrentes da prática do ato ilícito em 2 parágrafos distintos. No parágrafo 4º do artigo 73, a norma assim expressa: o descumprimento do disposto neste artigo 73, acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, e de fato foi suspenso por ordem da relatora, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis, obviamente que ele está se referindo aos responsáveis pela prática do ato, o ato de divulgação irregular da propaganda, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil UFIs. Ou seja, o parágrafo 4º, que estabelece a penalidade de multa, ele não trata de penalização de eventuais beneficiados, mas apenas dos responsáveis pela prática do ato. O parágrafo 5º do artigo 73
dispõe, nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, que trata dos responsáveis, o candidato beneficiado, aí ele está tratando dos beneficiados, sejam agentes públicos ou não, está escrito na norma, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Ou seja, o parágrafo 5º dispõe que o beneficiado, com a prática do ato, pode ter o registro ou o diploma cassado. Obviamente que a corte tem que fazer a análise de proporcionalidade e razoabilidade, e no caso aqui nem se cogita disso, porque o candidato não foi eleito e nós estamos julgando após a data da eleição. Mas a penalidade de multa somente é aplicável para aquele que for considerado responsável pela prática do ato. E não foi imputada ao candidato a vice-governador nenhuma responsabilidade pela prática do ato. Como disse o doutor Felipe da tribuna, ele figura na lide em litisconsórcio passivo necessário, porque como candidato a vice-governador teria sido beneficiado pela conduta ilícita do governo do Estado do Rio Grande do Norte. E se eventualmente houvesse de ser aplicada essas penas do parágrafo 5º, qual seja cassação do registro ou do diploma, ele teria que estar na lide para poder defender o seu direito de concorrer. Então, com esses esclarecimentos, eu divido em parte da relatora apenas para para julgar improcedente a representação em relação ao representado Sebastião Figueiredo do Couto. Quanto ao candidato Robson Mesquita de Faria, eu acompanho integralmente a relatora. Doutor Glauber Alves, como vota? Senhor presidente, vamos lá. Primeiramente, com referência, e isso é mencionado, ampassando o voto da eminente relatora, me parece que não há, no artigo 73, essa previsão da possibilidade da inelegibilidade, de forma que, com relação a isso, a míngua de preceito legal específico não me parece necessário. Isso é uma observação à látere, porque, na verdade, ela também está entendendo que não é o caso ser aplicado no caso concreto, mas me parece que isso foi mencionado no voto e está sendo mencionado na emenda. Então, me parece que não haveria espaço para esse tipo de sanção por conta desse tipo de postura. Eu até indago a relatora, porque eu fiquei em dúvida, na verdade, porque a inicial da representação ela fala na aplicação das condutas do artigo 73, na medida do que entendeu o relator. Me parece que é isso que diz a inicial do Ministério Público. E a eminente relatora está dando procedência em parte. Seria em relação ao não teto da multa, seria isso, doutora Adriana? A procedência em parte a do procedência pedido. em parte por conta do valor que foi fixado, sopesados todos esses argumentos que eu coloquei, da gravidade da conduta e dos reflexos que eventualmente a manutenção dessa publicidade vedada teve durante o período em que permaneceu lá. Então, por ter fixado nesse valor, exatamente por isso a procedência em parte. Certo. De não ter sido o valor do teto, né? Exato, das sanções. das ofícios. Pois bem, aí eu indago, desculpe, doutor Vladimir, o fundamento de Vossa Excelência para não atingir o candidato a vice-governador seria qual o preceito legal? 73, parágrafo 4º e parágrafo 5º. A minha leitura é que o parágrafo 4º só atinge, que é onde está especificada a multa, só atinge os responsáveis pela prática do ato e não os candidatos beneficiados. Porque, por exemplo, o candidato pode ser o ato pode ser praticado pelo gestor público que nem candidato mas que beneficie candidatos não agentes públicos. Na minha leitura do parágrafo 4º e do parágrafo 5º, os candidatos não agentes públicos e que não tenham participado da prática do ato, eles só podem ser atingidos com a cassação do registro ou do diploma e não com a penalidade de multa. A penalidade de multa somente seria aplicável aos responsáveis. Senhor presidente, eu não havia atentado para isso, mas me parece, eu vou pedir, Vênia, a posição divergente nesse aspecto. Eu acho que a relatora situou bem isso, no sentido de que é bem verdade que essa corte tem entendido que algumas demandas só atingem o candidato a vice na medida em que tenha sido comprovada a participação direta dele no ato.
Aqui, isso me parece presumido, porque na medida em que se admite, que se aquece com essa permanência da publicidade institucional, uma vez iniciado o período de campanha, houve uma adesão a esse tipo de postura. E me parece que esse é um entendimento mais acertado, pelo detalhe de que, como bem indicou aí o doutor Vladimir, já havia sido adiantado no voto da eminente relatora, a existência desse tipo de publicidade durante a campanha presume o conhecimento e a vantagem em prol do candidato. Como se trata de uma chapa única, de titular e candidato ao cargo majoritário e a vice, salvo situação excepcional que eu não verifico nos autos e prova de que efetivamente não era sabida essa publicidade, eu acho que o vice deve responder nos termos do artigo 73, de forma que, com essas considerações, somente acompanho integralmente a relatora, só com essa ressalva da inelegibilidade, que me parece que não é uma pena prevista em lei e que, portanto, sequer poderia ser cogitada no caso concreto. É o voto, senhor presidente. Não, doutor André, como voto? Senhor presidente, no tocante à questão da ilegalidade da propaganda, se a perdurar, pelo fato dela ter sido colocada antes do período vedado, já a jurisprudência dominante, o TSE, sobre a desnecessidade de se demonstrar o caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando para isso a prática do ilícito. Então, eu acompanho integralmente a relatora neste ponto. Com relação à divergência da aplicação da multa ao candidato a vice-governador, eu lembro que, eu creio que mês passado, nós votamos aqui uma situação de um candidato a vice-prefeito, e inclusive o vice-prefeito também era, não como no caso, só candidato, e o tribunal afastou a pena com relação ao vice-prefeito, porque ele não teria poderes de ingerência sobre a máquina pública para fazer essa propaganda ou não. Lembrando que no caso concreto, o vice-governador não é o candidato, perdão, a vice-governador não é o atual vice-governador. O governador concorreu com outra chapa. Então, eu acompanho a relatora, mas em parte porque acompanho a divergência no sentido de se retirar a penalidade ao vice-governador. É como voto, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho a divergência do doutor Vladimir, justificando praticamente com a mesma tese do doutor André, no sentido de como não era agente público, a época em que a propaganda institucional foi colocada, afixada, não haveria, em contraponto, a possibilidade dele responder nessas circunstâncias. Então, eu acompanho o voto do doutor Vladimir Capistrano nesse sentido, divergência. Proclamo, então, por maioria, o tribunal julgou procedente parcialmente em relação ao candidato a governador, porque a multa fica a mesma, não é? E improcedente em relação ao candidato a vice-governador aqui representado. Vencidos a relatora e o doutor Glauber Alves, que julgava procedente parcialmente para reconhecer a aplicação da multa a ambos os representados. Correto assim? Okay. É uma dúvida em relação ao acórdão. Ao PJE, né? Relator para o acórdão. Se permanece com o doutor Adriano, se vai vir para a minha redação. Redação do acórdão. Eu acho que Vossa Excelência, porque foi modificado o julgamento, não? Que manteve-se a multa só. E excluiu-se um dos representados. Houve provimento parcial do recurso, não é isso? Provimento. Não é recurso, é julgamento. Representação. E só orientando os votos, é que como eu divido em parte com o relator, quem me acompanha tem que acompanhar a divergência e não divergir também, certo? Acompanha a divergência. Isso que eu ia perguntar agora do PJE. No PJE, no caso do doutor André e do doutor Geraldo, a opção acompanha a divergência e não acompanha a divergência.
E a redação para o acordo. Então, a redação para o acordo, então, no caso, seria de Dr. Vladimir. Então, Perfeito. Então, nesse caso, senhor presidente, não vou dar como publicado hoje, trago amanhã e faço a leitura do Perfeito. acordo. Ok. Senhor presidente, pela ordem, antes de... Perdão. A doutora Adriana precisa... Depois eu quero retornar à sessão administrativa para ler um acordo que eu esqueci. Pois não, excelente. Doutora Adriana, agradecemos a sua presença. Vossa Excelência não tem mais processo para julgar. Boa tarde a todos. Obrigada. Doutor André tem a palavra. Leitura de acordos? Senhor presidente. Esse acórdão, o que ocorreu? Foi aprovada uma questão de ordem aqui no tribunal de não publicação dependente de pauta para os processos de prestação de contas, só que este já estava pautado. Então, eu fiz o acordo no gabinete e vou passar a leitura. Prestação de contas 060 12 18 23 2018. O candidato a deputado estadual requerente, Albert Dixon de Lima, candidato a deputado estadual, advogados Hugo Elis de Holanda e Paulo Henrique Marques Souto. Este relator que vos fala, prestação de contas das eleições de 2018, candidato a deputado estadual, campanha eleitoral, observância da regra de arrecadação e gasto de recursos, ausência de irregularidade e aprovação. Observada a regra que dispõe sobre a arrecadação e gasto de recursos na campanha eleitoral, notadamente disposto na Lei 9.504/97 e na Resolução TSE 23553/2017, deve ser aprovadas as contas. Acordam os juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a prestação de contas de Albert Dixon de Lima, referente à campanha eleitoral, cargo de deputado estadual, nas eleições de 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante desta decisão. Anotações de comunicações ao corpo publicado. Natal, 29 de novembro de 2018, juiz André Luiz Medeiros Pereira, relator. Vossa Excelência, muito obrigado pela atenção. Mais de que, Excelência, aprovado. O acordo, então, chamam o processo da relatoria de Vossa Excelência. Prestação de contas. 3452 de 2016, relator doutor André, requerente Podemos, advogado Charles Casas de Quadro, requerente Antônio Jaco de Lima Júnior, na qualidade de presidente, advogado mesmo, requerente Isaac E. de Lima de Aquino, na qualidade de tesoureiro, mesmo advogado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo já identificado por Vossa Excelência. Prestação de contas do Partido Podemos, Diretório Estadual, relativo ao exercício financeiro de 2015. A sessão de análise de contas eleitorais e partidárias identificou a ausência de diversas peças essenciais ao exame de contas no relatório preliminar e solicitou a intimação do partido para diligências. Embora notificado para se manifestar em 2 oportunidades, a agremiação permaneceu silente. Em parecer conclusivo, a SACEP opinou pela desaprovação das contas prestadas devido à existência de falhas que prejudicam a integralidade e confiabilidade das contas como um todo. Mediante despacho, foi deferido pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para que o partido se pronunciasse em 15 dias acerca das irregularidades apresentadas na análise contábil na forma do artigo 38 da Resolução TSE 23.546/2017. Novamente intimado, o partido não se manifestou sobre o parecer conclusivo, conforme certidão de folha 125. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas de as folhas 130. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode votar, Excelência. Conforme se observa dos autos, as contas foram apresentadas no prazo fixado pelo prazo do artigo 28 da Resolução TSE 23.406/2014. Foram detectadas as seguintes irregularidades: a ausência de peças demonstrativas relativas ao exercício financeiro, conforme o artigo 29 da Resolução TSE 23464/2015, a ausência de registro do livro diário no cartório do Registro Civil, inalteração do valor do fundo de caixa desde o exercício de 2013, devolução de 3 cheques por insuficiência de saldo bancário, sem, contudo, correlação com despesas e esclarecimentos quanto à sua quitação ou cancelamento, e ausência de registro de despesas mínimas para a manutenção do partido. Quanto à ausência das peças contábeis do artigo 29 da Resolução 23.432, tais documentos são registros imprescindíveis a regular a apreciação dos numerários
de tal modo que a sua ausência compromete a atividade do órgão fiscalizador, conforme se observa na seguinte decisão. Trago aqui uma decisão do TRE de Belém de Pará, o relator, desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. E prossigo. A falta de autenticação do livro diário do ofício civil, por sua vez, viola o parágrafo 3º do artigo 26 da resolução TSE 23432, aplicável ao exercício de 2015, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º da resolução TSE 23546 de 2017. Segundo o dispositivo mencionado, o livro diário a que se refere o inciso 1 do caput do artigo deverá ser autenticado no registro público competente da sede do órgão partidário e conter a assinatura digital do profissional de contabilidade habilitado, do presidente e do tesoureiro do órgão partidário. Verificou-se ainda que a agremiação não declarou despesas mínimas essenciais para a sua manutenção, tais como aluguel, energia elétrica, água, telefone e serviços advocatícios. Nesse contexto, resta comprometida a regularidade e confiabilidade da transparência da movimentação contábil nos termos do julgado, que traga aqui um precedente do TRE do Ceará. No tocante aos cheques devolvidos por insuficiência de saldo, sem comprovação da quitação do serviço ou sua eventual anulação, demonstram a existência de dívida de campanha não quitada. Nesse sentido, parece ser o entendimento prevalente das cortes eleitorais. Trago aqui precedentes do TRE do Ceará e do TRE do Mato Grosso do Sul, neste sentido que configura a movimentação de recursos que não transitaram pela conta específica. Por fim, observou-se na prestação de contas que o fundo de caixa permaneceu inalterado desde o exercício 2013. Todavia, a constituição de um fundo de caixa sem a comprovação de sua utilização para o pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento em dinheiro prejudica a confiabilidade da escrituração contábil apresentada pelo partido. Com efeito, o descaso do partido com as formalidades legais afetas ao processo de prestação de contas, embora lhe tenha sido oferecida a oportunidade para juntar documentos e fornecer explicações, gerou diversas falhas e inconsistências graves que impedem a fiscalização da Justiça Eleitoral e, por consequência, comprometem a credibilidade das contas, de modo a acarretar sua desaprovação. Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no parecer do órgão técnico, voto pela desaprovação das contas do partido Podemos, POD, Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro 2015, determinando a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. É o voto, senhor presidente. Ou não, doutor André? Doutor Geraldo Mota, como voto? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Simite. Sem divergência, senhor presidente. Doutor Vladimir. Com o relator. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, eu acompanho o relator nas premissas, eu divido, porém, na pena imposta. Esse colegiado, em precedentes mais recentes, tem estabelecido um novo norte de proporcionalidade e razoabilidade e tem entendido que o conjunto de irregularidades podem ser já sanções mais severas. Daí porque eu peço vênia e entendo que o caso é de suspensão pelo mínimo de 9 meses. Pela suspensão. Isso. Ok. O tribunal, por maioria então, não é isso? Só só em relação a... Isso. Então, por unanimidade, desaprova e por maioria vencido o doutor Glauber Alves, que aplicava a pena de suspensão por 90 dias. 9 meses. Desculpe, 9 meses. Pena de suspensão por 9 meses. Ok, não há processo na ordem administrativa, nem processo mais em pauta para julgamento. Eu declaro encerrada a nossa sessão.